Desde que o cinema é cinema, obras literárias têm sido fonte de rico material para a realização de filmes. Logo, logo vamos entrar na história propriamente dita. Romances. O senhor é Benjamin Zambraia, não é? Contos. Essa terra tem dono, vocês sabem disso. Essa terra tá aí largada. Livros policiais. Ai, cabeção! Biografias. Pode me chamar de Cazuza. Eu tô pedindo a tua mão, me leve para... Muitos livros, sucessos da literatura, são transformados em filmes. Mas a adaptação das linguagens não é tão simples quanto parece. No livro, é o leitor que completa a história com a sua imaginação. Já no cinema, são os atores que dão vida aos personagens. O roteirista tem de conseguir passar para a tela toda a emoção e encantamento da obra literária. Cinema e literatura utilizam elementos diferentes para veicular suas mensagens. A literatura usa exclusivamente a palavra escrita. E o cinema usa imagem em movimento, acompanhada ou não de som. De modo geral, o que fica muito difícil numa adaptação é porque, às vezes, existe o poder da palavra. Como o escritor cria linguagem, cria imagens, né? Descrição de sentimentos, subjetividade. Eu procuro, na hora que eu vou contar o filme, buscar a minha própria subjetividade. Num romance, não importa só a história, mas também a forma como é contada, o tipo de narração, o vocabulário, as metáforas. Enfim, o estilo do autor. No cinema, os recursos são outros. A fotografia, o movimento de câmera, o enquadramento, as locações, a performance dos atores, a trilha sonora. Desde quando você escolhe os atores, até quando você escolhe o jeito de fotografar, de iluminar, o tipo de humor, você está sempre optando. Quando se leva uma obra literária para o cinema, se faz uma verdadeira transposição de um meio para outro. Aproveitam-se os personagens, o conflito, as situações. Vou te mostrar que é um olímpico, Macabeia! Enfim, a fábula da história. Como eu abro a possibilidade de que aquele livro, daquele texto literário, seja transposto para uma outra linguagem, que é a linguagem do cinema, eu tenho que tentar ajudar a trazer elementos para que aquilo se torne bom dentro daquela linguagem. Eu não quero que o filme seja literário. Se o filme for literário, algo está errado. O filme tem que ser cinematográfico. Muitas vezes, o roteiro é reescrito depois que se faz a pesquisa do tema e a escolha das locações. Foi o que aconteceu com o filme Os Matadores, de Marçal Aquino e Beto Brandt. Olha bem, que é para já ir pegando raiva. É um policial que conta a questão rural, da violência rural no Brasil, nessa região lá de Mato Grosso. Quando nós resolvemos fazer a adaptação, em 94, nós dois viajamos lá para a fronteira, fomos lá entrevistar, olhar, sentir como era o cenário. E nesse momento a gente se embebeu dessa realidade. E aí o roteiro ganhou um colorido e uma força que não tinha outra saída a não ser reescrever. No filme Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, houve alteração no tempo narrativo. No livro, a história é contada no passado. Já no filme, tudo acontece no presente em ordem cronológica. A gente acompanha tudo que passa na vida do fotógrafo, que se relaciona com o personagem da Camila Pitanga, que é uma mulher que foi violada pelo padrasto na infância, foi para a rua, viveu na Copacabana, foi prostituta, e um pastor tira ela da rua. Expulsai, Senhor, todos os seus terrores e todos os seus vícios. O personagem da Camila Lavínia vai para o Pará junto com o pastor e conhece esse fotógrafo, que é um new hippie, né? Um sujeito que transita pelo Brasil com a câmera na mão e buscando retratos, buscando experiência de vida e tal. Liberdade aos pardais selvagens. De repente, tomei um choque que me levantou a um palmo do chão.
Lavínia passou à minha frente de mãos dadas com o pastor Hernani. Os dois procuraram um lugar de onde pudessem enxergar o palco e se postaram numa das laterais da praça. Matei a cachaça, peguei meu copo de cerveja e me exprimi entre as pessoas até encontrar um ângulo que me permitisse observá-los. Lavínia estava deslumbrante. Usava um vestido vermelho que eu conhecia bem, um que a deixava com os ombros de fora e que já era justo antes, quando ela pesava menos. O pastor vestiu de sempre. O tipo de sujeito que, se pudesse, apareceria de terno no juízo final. Era a primeira vez que eu via os dois juntos. Agora vamos mostrar no roteiro. Vamos tentar achar aqui, né, onde é que está essa cena, né, Beto? Sequência 29, externa, Praça da Cidade, noite. Com uma de suas câmeras a tiracolo, o Calbi chega à praça lotada, onde, num palco com publicidade da mineradora, está acontecendo um showmício político, com uma banda de carimbó. Ele se aproxima com alguma dificuldade por causa da aglomeração de uma barraca que vende cerveja e cachaça em copos de plástico. Pede um pouco de cada e, em seguida, fica observando o movimento da fauna humana local. De repente, Calbi tem um choque. Passam por ele Hernani e Lavínia de mãos dadas, na primeira vez em que Calbi vê os dois juntos. A essência está mantida porque ele vê a Lavínia como pastor, que é o que interessa para nós. Como é? Vamos usar as ferramentas do cinema. No livro eu não posso pôr música. Eu adoraria botar um CDzinho para você ouvir a música. Não tem. No cinema você tem a música. Tem uma outra riqueza sensorial. Se a adaptação de qualquer livro para o cinema por si só já é um desafio, imagina então a dificuldade em adaptar um clássico da literatura brasileira como Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Existem duas adaptações da obra, a do cineasta Júlio Bressani, de 1985, e a de André Klotzel, realizada em 2001. A Sepultura, para mim, foi outro berço. Nesse filme, a narração era muito importante. O livro é um narrador, que é o Brás Cubas, que já morreu, e conta a história para o leitor. Então eu refiz a história, reconstruí a história para cinema, baseado nesse pressuposto inicial, que era um fantasma, um Brás Cubas, morto em 1869, que estava contando em 2000 e pouco a história para os espectadores de cinema, que já tinha contado para o livro. Ele estava recontando da maneira dele. E a partir daí eu fui transpondo, achando maneiras de contar visualmente coisas que estão escritas, falar com uma linguagem um pouco mais atualizada, até porque ele é um fantasma que tinha se atualizado um pouco, a gente chegou a essa conclusão. Você, espectador que já se remexe aí na poltrona, tenha calma. A gente lê o livro inteiro, em nenhum momento, em nenhuma hora, em nenhum segundo, o Machado de Assis fala como o Brás Cubas. Você não sabe se ele é baixo, alto, gordo, magro, careca, cabeludo, loiro, moreno. Ele não fala nada. No cinema não adianta. Primeira hora que você mostra a imagem do Brás Cubas, você vê como ele é. Cumprimente o doutor Brás Cubas. A escolha do ator foi muito complicada. Inclusive porque eram dois atores, fora a criança. Então o tratamento do fantasma foi diferente. Tem um rosto branco de pó de arroz, ele tem um bigode, um cabelo assim. O Petrônio, que é o ator jovem, ele de certa forma tem alguns traços semelhantes. Então era super delicado. Quanto precisa ser parecido para você acreditar que são a mesma pessoa, ou quanto não precisa, porque é uma fantasia. Ah, Eugênia, que olhos tão lúcidos, que boca tão fresca, que moça tão bonita. Bonita, mas coxa. Eu li sobre o Memórias Póstumas, eu li sobre o Machado de Assis, a vida dele, as outras obras dele, e a obra completa dele. Eu li sobre a história da época, eu reconstituí o Rio da época, eu fui entendendo todo o contexto daquilo. Então o roteiro foi se modificando em função da minha experiência com o assunto. Você fazer um filme de época é como ser um sonho, você entrar naquele sonho, você entrar naquela viagem, se imaginar no Rio de Janeiro, se imaginar com aquela cabeça, pensando daquela forma, com os costumes, como as pessoas sentavam, como elas andavam, como elas olhavam. Então tudo isso tem que saber para fazer o filme. Então você entra, você viaja para aquele tempo, entendeu? Aí, essa cena aqui. É só reticência dessa cena. O velho diálogo de Adão e Eva, Brás Cubas, interrogação, vigília, reticência. Brás Cubas, reticência, vigília, exclamação. A maneira de fazer essa cena, que era a cena de Adão e Eva, de reticência, foi essa. Ele não sabia o que falar, o próprio narrador não ter palavras. A dificuldade com o filme foi dizer que o filme é de certa forma uma comédia, é um filme divertido.
Porque falava Machado, essas pessoas já imediatamente assim, a escola, a obrigação. O filme é divertido, pode assistir que é divertido, que é engraçado. Eu quero mostrar uma coisa inédita. Que eu saiba, até hoje, nunca ninguém relatou seu próprio delírio de morte. Vou fazer isso agora. Eu me preocupei em ser fiel a mim mesmo, ao que eu tinha sentido quando eu li o livro. E acho que isso é que é a coisa mais verdadeira que você pode ter quando você resolve fazer uma adaptação. Se isso coincidiu com o que as pessoas acham quando leem o livro, ótimo. Isso tudo não acontece. Eu acho que o nosso trabalho, a nossa parceria, está no sentido de sempre tentar estabelecer um diálogo à altura de cada livro sobre o qual a gente se debruça. O livro tem o seu talento, a sua subjetividade, a sua potência como linguagem. O roteiro é a receita de bolo, como disse o Marçal, né? É o que faz a passagem. Agora, o filme tem que se distanciar do roteiro, tem que buscar a sua autonomia, buscar a sua potência de observação, de criação de cena, de composição com atores e elementos de produção do filme. Eu estou grávida! Grávida de Luiz Carlos Prestes! Como se explica isso? Cazuza! Senhor, mate-me! Quem vai ser o próximo? Eu não sou assassino! Com que traços se desenha o corpo dessa mulher?